Agora eu vou passar a palavra para o senhor Alexandre de Silveira Assunção, presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação da Acupuntura, CNA. Faz parte. Bom dia a todos. Bom dia, senhor senador, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes, as autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Bom, quero fazer 7 contrapontos da audiência passada. A carga horária estudada, entre aspas, a carga horária estudada na medicina é condição para se trabalhar com a acupuntura. O que nós queremos? A graduação em acupuntura com garantia de padrão acadêmico na formação profissional, como ocorre em todos os países do mundo. Isso gerará uma linha de corte entre o antes e o depois. Desde 2003, um pequeno grupo de médicos do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura tem impedido a regulamentação e isso sim abre espaço à má formação técnica, porque impede a regulamentação. Por outro lado, se carga horária estudasse no curso de medicina fosse condição para o exercício da acupuntura, como foi argumentado aqui, não haveriam tantos erros médicos como eu vou apresentar em estatísticas aqui hoje. Essa retórica não muda desde 2003. Segundo, fazendo a retrospectiva, vetos da lei do ato médico. Foi falado na audiência de 2022, foi falado aqui pelo presidente do Fórum dos Conselhos na audiência passada, está evidenciando a tentativa de ludibriar o Senado, como tentam fazer sem sucesso com o Judiciário. Toda vez que eles colocam lei do ato médico sem apresentar os vetos, a gente vai lá e derruba. Está ganhando tudo. Nós estamos ganhando tudo. Nós vamos mostrar aqui também. Na audiência pública 2022 foi falado pelo doutor Fernando Davina aqui, bacharelado e mestrado na Faculdade de Medicina de Pequim, não consegue revalidar o diploma no Brasil. Se a acupuntura é feita só por médico, por que ele não revalida o diploma dele no Brasil? Tem 4 chineses que revalidaram no Brasil e o brasileiro não consegue. Coisa de Brasil. Isso aqui não é para amador, não. Curso de graduação em acupuntura foi falado que em 2022 os primeiros cursos estavam em andamento. Na verdade é o seguinte, senador, tem curso de graduação em andamento em 10 faculdades com graduação em acupuntura. Só que o MEC só habilita o curso depois que for uma primeira turma. Então, estão falando que não é oficial, tudo e tal, está curso em andamento, tem gente até presente aqui do dono de escola para falar, se precisar. Sobre o diagnóstico energético, falaram que o CID-10, ele codifica doenças da racionalidade da medicina moderna ocidental. E criaram um CID-11 para falar de síndromes energéticas. E na última audiência foi falado que não existe síndrome energética. Então eu printei do meu celular a tela da audiência passada falando disso, porque se não tivesse o CID-10, se não tem síndrome energética, era só enquadrar as síndromes energéticas nas síndromes já existentes no CID-10. Então, olha só, isso aí eu printei da tela passada, ele mostrou para o senhor até ali. Mas mais para baixo, que ele não mostrou, está lá no item 26, está lá, síndrome de meridiano do intestino, do estômago. Se eu chegar no posto de saúde e falar assim, eu estou com a síndrome de deficiência do meridiano do baço, sabe o que eles vão falar para mim? Como é que é? Eles vão recomendar o que para mim? Tem que saber a acupuntura. Aqui, voltando aqui, ó. Esse aí é o seguinte, olha lá. Taiyang, Shaoyang, Yamin, fala, doutor, eu estou com a síndrome de Taiyang, está me dando dor de cabeça, o que eu faço? Vai falar o quê? Está lá, no CID-11. Como é que não tem síndrome? Estão mentindo para o senhor aqui. Ludibriando o Senado, como eles tentam fazer no Judiciário. Enquanto tem gente falando de pseudociência, tá aí, os físicos quânticos, eu tenho formação em mecânica industrial também, tem culhão para falar de física aqui também, tá? Então, lá, eles fizeram através de feixe de fótons, entrelaçamentos quânticos, e sabe o que saiu no final, com o feixe de fótons? O símbolo do Yin Yang. Como é que não tem energia? Como é que não tem Ti? Tem senador aqui que é reikiano, como é que ele faz reiki sem arregimentar o Ti para fazer? É só Freud para explicar mesmo, tá? Quando não somos capazes de entender alguma coisa, procuramos desvalorizá-las com críticas. Um meio ideal para facilitar a nossa tarefa. Sabe qual que é a tarefa? Corporativismo e mercado. E essa retórica não muda, tá? E outra, senador, eles estão prejudicando nós, profissionais, em convênios, em seguradoras, em plano de saúde, em concurso público, as escolas, todo semestre que vai abrir matrícula, eles começam a fazer coisa na mídia, entendeu? Para desanimar os alunos de fazer matrícula. Os profissionais das vigilâncias sanitárias municipais e estaduais ficam impedindo a expedição de alvará de localização e funcionamento de acupunturista clássico. Na 4, formação chinesa, lá na China, senador. O cara vai fazer medicina chinesa, ele faz 5 anos de bacharelado, 1 ano de residência, faz a prova do governo e ele trabalha em hospital e clínica.
faz mestrado e doutorado 3 anos cada um, escolhendo a linha de atuação. Se o cara faz medicina lá, ele tem que estudar acupuntura mais 2 anos e trabalhar com acupuntura em hospitais e clínicas. E ainda tem a fórmula do discipulado. O cara pode ser de escola familiar, escola religiosa, escola de artes marciais e militares, ele comprova a genealogia dele diante do governo, faz a mesma prova dos acadêmicos e, se aprovado, ele trabalha em hospitais e clínicas. Então, mentira falar que médico só faz medicina chinesa lá, tá? Faz acupuntura lá. Perfil dos pacientes. Ninguém procura a gente em estado agudo. O povo vem com qualquer sacola de exame e fala assim, ó, essa é a minha última esperança. Então já tem diagnóstico, já tem exame, já tem tudo. Já passaram por todos os médicos e chegam com esse discurso para a gente. Está cheio de acupunturista aqui, pergunta se é mentira. Então a gente não pega caso agudo. E os agudos que vão para o consultório, a gente dirige para as emergências, por quê? Porque a gente reconhece o valor e respeita o valor. Tem médicos maravilhosos que cuidam da vida humana assim, com compromisso. Então é um pequeno grupo que a gente está falando. Ou seja, a retórica não muda desde 2003. Eles ignoram até o Código de Defesa do Consumidor, até tratados internacionais, para falar o que falaram aqui nessa casa. A acupuntura é ato cirúrgico. Senador, o ponto fonte do intestino grosso está aqui na mão. O intestino grosso está no meu abdômen. Tá? Se é ato cirúrgico, eu estou operando no lugar errado. Negligência, imprudência, imperícia. Então, esquece falar que é ato cirúrgico. Né? Ou seja, isso não muda desde 2003. Tá? E olha, gente, nasce uma nova profissão. Está nascendo a acupuntura, tá? Eu quero deixar bem claro para todas as profissões que já são regulamentadas, nós receberemos vocês todos de braços abertos para receber a nossa ciência, para receber o nosso conhecimento. A acupuntura pertence à medicina tradicional chinesa, tá? Só. E agora vem as estatísticas, né, senador? Olha aí, ó, OMS, atuação de erros médicos no mundo. 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico. Pacientes sujeitos a tratamento sofrem os efeitos de remédios, de erros médicos, e vem falar que a carga horária deles é suficiente para dar proteção social. Não. Ali, 2,6 milhões de pessoas morrem em 150 países por tratamento médico errado e são pessoas de baixo e médio rendimento. 2019, quase 500 mil ações judicializadas no Conselho Nacional de Justiça contra médico, contra erro médico. A Fiocruz fala que 73% dos casos de condenação dos médicos em primeira instância. Então, tudo com fonte, não tem nada da minha cabeça aqui. Olha lá, revista hospitalar, está lá, falando, 1,3 milhão de pessoas sofrem por pelo menos um efeito colateral causado com negligência e imprudência durante o tratamento médico. Tá? E aí tentaram relativizar um médico especialista, ele falando que é mais estrutura hospitalar, que às vezes não deixa de ser verdade. Né? Aí está lá, ó, R7, cada dia 100 novos processos por erro médico, tá? 40% em 2020. A menina foi operar o útero, estava com o queixo queimado depois que voltou da anestesia e foi saber acidente. Tudo com fonte. A EBC Brasil, que faz a hora do Brasil aí, ó. A OMS revela aí, ó. Morre em 5 minutos, pessoa corroborando com o que foi falado agora há pouco. Né? Um outro problema é falar que não é um problema global e não é de hoje, tá? E profissionais não relatam porque não se atrevem a falar, porque sofrem retaliações, temem represálias, médicos e enfermeiros novos, tá? 2,6 milhões de pessoas morrem em 150 países do mundo, tá? Com erro médico. Erros médicos abrangem entre diagnóstico errado, medicamento errado, amputação de membro errado. Tá aí, ó, tudo está passando aí, tá? É só pegar a fonte depois. Tá? E estão falando que isso acontece por contenção de medida financeira e não é bem assim. Tá? Os erros, a pessoa acaba gastando mais com o prejuízo. Já o site da UOL detalhou melhor esses mesmos números. Erro na prescrição de tratamento, uso inadequado de fármacos são as 3 principais falhas e diagnóstico também. Tudo que foi falado aqui, que é proteção, então, aí, ó, eles têm que estudar a ciência deles, para falar a verdade. Eles não têm que mexer com o bedelho na acupuntura, não. Tá aí, ó, fonte maiorzinha para não deixar dúvida. Outro aí, ó, 98 mil mortes nos Estados Unidos por ano, chegando a 575 mil mortes numa estatística deles lá. Tá? E eles tentaram definir o que era ato médico, é ato não intencional, ato que não atinge resultado, fracasso da ação, ou uso planejado ou um erro de planejamento. Tá? Mesmo assim, 251.454 mortes, mais do que muitas doenças do mundo aí. Tá? Essas estatísticas são consideradas desconsiderando os casos não notificados. Tá? Em contrapartida, com a portaria 971, desde 2006, nenhum acidente
Olha lá, como o doutor Jean disse, ou seja, o discurso de segurança citado pela classe de médicos leigos em acupuntura, clássica é falacioso e corporativismo apenas. Está aí, ó, né, o Colégio Médico de Acupuntura, a AMB, né, junto com o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, né, tentando parar uma ação social ali, ó, de auriculoacupuntura, usando artigos vetados do ato médico. Vou ler para vocês. O texto do ato médico foi vetado, tá? Isso aí é do Ministério da Saúde da época, doutor Alexandre Padilha, tá? O ministro. O texto inviabiliza a manutenção de ações consagradas do Sistema Único de Saúde, que funciona a partir da atuação integrada de profissionais de saúde, ou seja, multidisciplinar. Isso vai contra programas de prevenção contra tuberculose, malária e tudo mais. E o outro, sobre invasivo. Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente aos médicos um rol extenso de procedimentos que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde sob perspectiva multiprofissional. E eles citaram a acupuntura, nominalmente. Se deixasse, ia ser acupuntura privativa para médicos, restringindo a política de práticas integrativas e complementares. Esses são os vetos da presidente Dilma na lei do ato médico. Ou seja, eles induzem juristas e congressistas a erros de interpretação da lei deles. Tentam ludibriar, mentiram aqui. Nesse aí falou que o único que fez um erro aí, cometeu por autotratamento, o doutor Jean falou. Tá? Senador, é o seguinte, se 5 pacientes dos 350 mil fizer acupuntura, tá? Atendendo 5 pacientes, nós vamos ter 4 bilhões e 200 mil procedimentos de inserção sem acidente, tá? Por ano. E isso aí vai eliminar, a nossa profissão sendo regulamentada, elimina o incremento de infraestrutura hospitalar, seja a construção de novos hospitais, seja a necessidade de ampliação de unidade existente, diminuição da necessidade de compra de insumos hospitalares, remédios hospitalares descartáveis, diminuição da necessidade de exames e aquisição de aparelhagens para os exames, diminui o número de internações e, com isso, a economia do patrimônio humano, os profissionais propriamente ditos, salários e encargos. E, com isso, os recursos do PIB destinados à saúde podem ser relocados ou então até aprimorados na área de saúde, desafogando o Sistema Único Brasileiro. Tá? E sobre o subsídio jurídico, só para terminar, a gente está ganhando tudo, viu? Tudo. Tudo que eles citam usando a lei do ato médico, né? Mesmo colecionando inúmeras derrotas jurídicas, o Colégio Médico de Acupuntura continua alardeando falsas afirmações na mídia sobre médico e sobre acupuntura. Né? E aí as decisões estão aí, ó. Ação Civil Pública, 7ª Vara anulou, lá em São Paulo, do Conselho Regional de São Paulo, anulou falando que a acupuntura é ato médico, mandou tirar da mídia. Ação anulatória civil lá de Curitiba, está em andamento, perderam também. A enfermagem ganhou em 3ª instância do CMBA. Tá? Então não tem como mais. Se for para cima, vai virar jurisprudência. E aí eles não vão, porque eles não são besta. Né? Vitória da fisioterapia também do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, tentando sepultar a acupuntura né? E a Ação Civil Pública de Minas Gerais, que essa é coordenada por nós, falando sobre fake news do Conselho Federal de Medicina e Colégio Médico de Acupuntura, falando que a acupuntura só pode ser feita por médico. E, coincidentemente, os fundamentos são os mesmos. Eles extrapolam a atribuição da União, que é o quê? Que é ela que cabe legislar sobre profissões. Tá? O Conselho Profissional de Médico tenta fazer, através de resoluções, reger outros conselhos também, que isso está errado, falando de monopólio da acupuntura. E eles contrariam a portaria 971, ou seja, eles conspiram contra o interesse público, tá? Porque isso está atendendo de fato a população aonde não tem sequer um médico para atender. Tá? Então, essas são as minhas conclusões. Tá? Eles usam discursos com falas mansas, requintadas, falas de efeito, para exprimir convencimento, usam artistas na mídia, senador, para falar que a acupuntura é feita só por médico. Discursos alegando proteção social, diagnóstico, exclusividade, são em artigos vetados da lei do ato médico. E tentativas frustradas de convencimento do judiciário e agora aqui no Senado Federal, e aí eu atribuo isso à seguinte frase: todos muito bonzinhos, mas a falsa bondade é o lado mais perverso da maldade, porque não estão nem aí para o povo. Tá? Em síntese, é isso aí, eu já falei sobre isso aí, e estamos aqui regulamentando a acupuntura multidisciplinar, como é no mundo todo. E não estamos regulamentando a medicina. Então, eles não tinham nem que estar aqui para falar alguma coisa. Eles não estudam na academia o que nós estudamos. Quem defende a acupuntura é o acupunturista. Juntos somos mais fortes. Eu queria agradecer à minha diretoria, eu queria agradecer ao doutor Jean, doutor Afonso,
e a todos aqueles que estão juntos conosco nessa luta. E quero falar só mais uma coisinha aqui. A acupuntura vai trazer para a gente identidade profissional, dignidade profissional, proteção social. Nós já perdemos gerações passadas dos acupunturistas, a nossa geração está sendo perdida e nós queremos deixar um nosso legado para as gerações subsequentes, tá bom? E estamos muito atrasados em relação aos outros países em termos de pesquisa. Isso está atrasando o Brasil nas pesquisas. O Brasil está virando a contramão do mundo quando não regulamenta a acupuntura no país. E de última mão aqui, né, site da CNN Brasil, 300 mil erros evitáveis na assistência em saúde em 2022 causados por médicos. É isso aí. Muito bem, doutor Alexandre da Silveira Assunção, presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação da Acupuntura CNA.